cópia para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da nona sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2012, o plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, o senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e à doutora procuradoria. Com a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneider justificou sua ausência na semana passada, em razão de ter ido ao Tribunal de Contas da União para a posse da presidente da Tricom, onde lá se encontrava o senhor conselheiro Otávio Lessa. Dando seguimento, indagou ao excelentíssimo senhor presidente se haveria um posicionamento deste acordo com relação à decisão do Supremo a dar continuidade ao nome do procurador que foi indicado pelo Ministério Público à vaga de conselheiro. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente disse ter aguardado a publicação. Saiu no dia 22 de fevereiro e no dia 23 foi marcada a sessão especial para o dia 24, às 11 horas. Usando a palavra, o senhor procurador, Dr. Ricardo Schneider, teceu comentário sobre sua satisfação em receber a notícia já citada e pela designação de imediato para a sessão no dia 24 de fevereiro. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentário sobre um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que saiu no Diário Oficial que trata sobre as multas aplicadas. Lido, solicitando ao excelentíssimo senhor presidente que pedisse à Procuradoria que estudasse. Sobre o assunto, o senhor procurador Ricardo Schneider fez seu pronunciamento, cujo teor segue na íntegra. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente fez uma pausa para assinar no pleno a comunicação do presidente do Tribunal de Justiça sobre a liminar, facultando a palavra à senhora e os senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 3560-2004, contrato Prefeitura de Emílio Gouveia. Aprovado em resolução 025. Relator auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. TC 13656-2006, um contrato com a Cefaz. Aprovado em resolução 026. TC 9981/2008 e TC 3536-2008. Trata-se da Prefeitura Municipal de Maceió. Após relatada e discutida a matéria, cujo teor segue na íntegra, foram retiradas de pauta. TC 18776-2011. Anexo 627-2012. Trata-se de uma representação na Prefeitura de Canapi. Aprovado, decisão simples, diligência 15 dias. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando a senhora e senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Samu Brito. Conselheiro substituto Sérgio. Aprovado.
Toda dor é ruim. Faculta a palavra aos senhores, às senhoras e senhores conselheiros. Palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, ilustramento do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Excelências, quero comunicar alguns membros do gabinete do conselheiro Anselmo Brito endereçados à presidência deste tribunal, no qual eu faço algumas requisições. Vou lê-los, só para que fique constante em ata, que já foi encaminhado à presidência deste tribunal. Os membros de número 80 e 82 de 2012. Eu vou ler o texto, é único para os dois. Solicitamos desta presidência que oficie aos órgãos e entidades jurisdicionadas abaixo relacionados, no sentido de informar esta Corte de Contas, especificamente ao relator do Grupo 3, biênio 2011-2012, que é aquele que eu sou responsável, o rol de responsáveis e respectivas alterações na forma dos artigos 10 e 38, inciso 2º, a linha D, da Lei 5.604 de 2004. Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E artigo 8º da Resolução 3 de 2001, Regimento Interno desta Casa, no prazo e sob pena das sanções combinadas no parágrafo 1º do artigo 48 daquela lei e parágrafo 1º do artigo 8º deste Regimento Interno, dentre outros. Assim, eu estou solicitando que a administração indireta e a administração direta, quer do Estado, quer dos municípios, assim como a própria administração, assim como o próprio Poder Legislativo dos municípios, que encaminhe o rol de responsáveis para este tribunal até que nós possamos alimentar o nosso cadastro para evitar, como tem acontecido algumas vezes, algumas multas serem capitaneadas por gestor de forma equivocada. Isso é uma obrigação que está prevista legalmente no nosso regimento, e assim eu acharia muito prudente que essas informações elas adentrassem aqui ao tribunal. Tenho também o memo endereçado à presidência 44 de 2012 e o 75 de 2012. Na verdade, aqui o que eu estou pedindo, eu vou ler o texto, que fica de melhor compreensão. Solicitamos a esta presidência que oficie aos gestores abaixo relacionados, ao gestor da Secretaria do Estado de Fazenda e do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, ao gestor da Polícia Civil de Alagoas, ao gestor da Secretaria do Estado de Turismo e do Fundo Especial de Desenvolvimento do Turismo Funtures, ao gestor da Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e da Renda, CETER, ao gestor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e do Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, ao gestor do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário e ao coordenador do Fundo Especial para Registro Civil, FERC, informando que, de acordo com o preceituado no inciso 3º do artigo 97 da Constituição Estadual de 89, aliás, repetição do preceito contido no inciso 2º do artigo 71 da Constituição da República de 88, no inciso 2º do artigo 71 da Constituição de 88, artigos 5º e 6º da Lei Orgânica desta Casa, e nos artigos 2º, 6º, inciso 3º, 113 e 116, dentre outros,
da resolução número 3 de 2001, que é o regimento interno desta casa. Existe a obrigação por parte dos gestores da prestação de contas anual, independente do envio de relatórios periódicos a esta Corte de Contas, devendo-se obedecer, em regra, o prazo máximo para a remessa de 120 dias após o término do exercício financeiro. Isso também é uma demanda que eu tive verificando nos anais do tribunal, e não tem acontecido ultimamente desses gestores mandarem as suas prestações de contas a este tribunal. Há uma obrigação constitucional de que assim proceda. E desta forma, eu também estou solicitando que essas prestações de contas sejam enviadas, porque, vejam bem, é até uma medida profilática, obrigatória, porque nós sabemos que a falta de prestação de contas, ela acarreta inicialmente a abertura da tomada de contas especial. E se assim permanecer inerte, a irregularidade das contas por não apresentação das mesmas, conforme os normativos da nossa casa e do nosso sistema jurídico propriamente dito. Tenho também, excelências, um memo número 45 de 2012, encaminhado à presidência, solicitando, isso aqui na verdade é em virtude de instrução normativa relativa ao SICAP, onde os gestores das secretarias municipais, eles têm que mandar o seu cadastro, o CARDUGE do SICAP, porque a partir de 2012 o SICAP vai ter, além da administração direta, que já tinha prefeito, poder executivo e poder legislativo, também prestação de contas dos próprios gestores da administração indireta. Então, quem tem a obrigação de enviar esse cadastro continua sendo os gestores dos municípios. E assim eu relaciono, claro, estou fazendo aqui com relação ao meu grupo, ao grupo 3, biênio 11 e 12. E por último, excelências, tenho uma minuta, uma proposta de resolução normativa, não é da minha autoria, foi um pedido do conselheiro Otávio Lessa para ganharmos tempo na análise, ele não está presente, e pediu que eu fizesse a entrega e considerasse, considerasse a primeira leitura a partir de hoje. Trata ela da adoção pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas das normas brasileiras de auditoria governamental, que são aquelas normas que foram originadas ou estão sendo orientadas por meio do IRB, da APRICOM, da ABRACOM, do Ministério do Planejamento Federal e também tendo o Promoex contribuindo para que isso ocorra. Assim, eu gostaria que as minutas elas fossem repassadas, cópias aos conselheiros, ao membro do Ministério Público e à coordenação de plenário. Excelência, é só. Obrigado. Para fazer a leitura. O conselheiro Anselmo Brito. Pois não, excelência. Essa resolução foi encaminhada pelo conselheiro Otávio Lessa, foi Isso. É como se assim ele estivesse presente na seu pedido. Primeira leitura. Hoje, exatamente, excelência. Obrigado. Convocar o Dr. Jalon Cabral para que possa fazer a leitura da resolução normativa indicada pelo conselheiro Otávio Lessa. Minuta da resolução normativa. Adota no âmbito do TCE Alagoas as normas brasileiras de auditoria governamental, NAGS, desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Rui Barbosa, IRB, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, e pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACOM, com o apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros, Promoex.
Feita a primeira leitura da resolução normativa indicada pelo conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro São Brito, Vossa Excelência fez os ofícios encaminhados à presidência, e essa presidência deixará para que o titular, presidente titular, conselheiro Luiz Eustáquio, tome as providências. Mas não como presidente desta corte, Vossa Excelência, se eu não me engano, lê um ofício que encaminhou, o ofício número 45, no que se refere aos fundos, para que envie a prestação de contas dos fundos do turismo, do Fundepol. É o ofício 45 que foi encaminhado à presidência. Na verdade, Excelência, são menos. E o 45, ele se refere... Não, o 45 é sobre o cadastro de gestores do SICAP. O ofício 44 de 2012 é que se refere à prestação de contas do Fundo de Modernização, ao Funtures, que é do turismo, ao Fundo Esmal. Referente aqui exercício. E esses aqui, biênio, no caso aqui, ano 2011, que foi o último ano exercício, e como eu assumi recentemente esta relatoria, vamos dizer, como conselheiro, é o que me cabe analisar, pelo menos de forma mais recente, Excelência. Agora, Vossa Excelência, eu acho que isso seria cobrado das diretorias competentes aqui, Vossa Excelência aí aplicaria as multas e solicitaria, abrir a diligência para solicitar essa documentação, com a aplicação de multa. Correto, Excelência, só que ainda há prazo para que eles enviem, 120 dias. Por isso que eu estou fazendo esta comunicação já antecipada. Exatamente, Excelência. Porque, no caso, se não tivesse vencido o prazo, perfeitamente, aí aplicaria a multa e pediria a documentação. Obrigado, Excelência. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta corte. Tenho a relatar nesta sessão. O primeiro processo é o processo 3374 de 2008. Trata o presente processo da prestação de contas geral referente aos documentos de receita e despesas da Fundação Municipal de Ação Cultural, FEMAC, exercício 2007, na gestão do senhor Marcial de Araújo Lima. Seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização de Autarquia, Sociedades e Economia Mista e Fundações, a DEFASENF, que ao examinar os documentos constantes no referido processo, constatou-se, conforme anuncia o relatório AFO DEFASENF número 002/2011, a regularidade no seu aspecto técnico-contábil. Informa ainda o relatório que os anexos exigidos pela Lei Federal número 4.320 de 64 foram devidamente enviados a este egrégio tribunal, ofertando as condições necessárias para a realização da análise contábil do balanço geral. No tocante aos créditos orçamentários e adicionais da Lei Municipal número 5.075 de 2006, não estimou receita para o exercício financeiro de 2007, sendo fixado despesas no importe de R$ 1.417.476. Entretanto, foram abertos créditos adicionais devidamente autorizados na quantia de R$ 1.726.045. Destacamos ainda que o movimento e resultado orçamentário, assim como as peças e anexos integrantes do balanço geral,
encontram-se formalizados de forma regular, conforme depreende-se a folha 2 do relatório AFDEFASENF número 002/2011. Quanto ao balanço e variações patrimoniais, aduz o relatório da equipe técnica que houve um déficit no importe de R$ 20.020,56, consoante pólice nos demonstrativos constantes da folha 3 do relatório AFDEFASENF número 02/2011. De mais a mais, o balanço orçamentário da Fundação Municipal de Ação Cultural, exercício 2007, encontra-se produzido de forma harmoniosa com a legislação vigente, conforme análise e confronto com as peças e anexos que acompanham a prestação de contas. Válido destacar também que, referente ao exercício 2007, no mencionado órgão, não houve inspeção em loco, ficando ressalvado que a qualquer tempo poderá ser realizado o procedimento referido. Assim sendo, pelas razões acima expostas e, considerando o posicionamento firmado no relatório AFDEFASENF número 02/2011, assim como o parecer número 922/2011 da Procuradoria Jurídica desta Egregia Corte, considerando que os demonstrativos contábeis estão tecnicamente corretos, considerando finalmente que o balanço financeiro for elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e legislação vigente, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e em conformidade com o estabelecido no artigo 97 da Constituição Estadual, resolve conhecer do balanço geral, sendo pela sua respectiva aprovação. Desculpa, senhor. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheira Selma Brito. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Aprovado. Processo TC 13462 de 2008. Trato o presente processo acerca de contrato de prestação de serviço número 18/2008, celebrado entre a Superintendência de Obras e Urbanização de Maceió, SOMURB, e a empresa Control Construção e Pavimentação Limitada, cujo objeto reside na contratação de empresa na área de engenharia para execução dos serviços de recuperação em pavimento e asfalto, nas vias das regiões administrativas RA5, RA6 e RA7, manutenção executada pela SOMURB conforme projeto básico e especificações técnicas do edital, de acordo com a cláusula primeira. O valor pactuado foi de R$ 137.929,30, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula terceira, e sua vigência é a partir da publicação do Diário Oficial do Município, com prazo de execução dos serviços de 180 dias, com término em 31 de dezembro de 2009. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade de tomada de preço, haja vista a observação dos ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres números 1536/2010, 1607/2011 e segunda PC-RA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informam as folhas 309 e 310 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias.
Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Com relator, senhor presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora. Aprovado. Processo TC 8822 de 2010. Trato presente processo acerca de contrato de prestação de serviço número 30/2010, celebrado entre a Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, e a empresa Elétrica Construções Limitada, cujo objeto reside em realizar serviços de cobrança, corte e religação de água na cidade de Arapiraca, Alagoas, com fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços de acordo com as normas e os padrões estabelecidos pela Casal, nas condições e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo 1º, de acordo com a cláusula 1ª. O valor pactuado foi de R$ 335 mil, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 3ª, e o prazo de vigência para execução do serviço é de 12 meses, a contar do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado caso o quantitativo dos serviços não atinja a totalidade. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adota para a presente contratação se deu na modalidade tomada de preço, haja vista observação dos ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos, encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres números 1207 de 2011 e 00048 de 2012, segunda PCRA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informa as folhas 135 e 137 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas da espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações se julgarem necessárias. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Aprovado. Processo TC 8908 de 2008. Trato presente processo sobre o termo de convênio número 023 de 2008, celebrado entre o município de Maceió e a Fundação Assistencial e Cultural Antônio Gouveia, com interveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objeto do presente convênio reside em auxiliar a conveniente, mediante repasse de recursos pela concedente, no desenvolvimento de ações de assistência social a até 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade, que não estão frequentando a escola por consequência da não matrícula escolar, em consonância com o disposto no plano de trabalho elaborado pela conveniente, parte integrante deste instrumento, de acordo com a cláusula 1ª. O valor total do convênio perfaz a quantia de R$ 112.500, em 5 parcelas de R$ 22.500, depositadas na conta corrente número 192384, dígito 4, agência 30570 do Banco do Brasil, cujos recursos correrão à conta da dotação orçamentária discriminada no parágrafo 2º da cláusula 2ª. Anote-se ainda que o prazo de vigência do presente convênio será de 5 meses, contados a partir da data de sua celebração, e seus efeitos a partir da publicação do Diário Oficial do Município, edição de 12/7 de 2008. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a este órgão, através dos pareceres números 1481/2011, 3106/2011, primeira PC, PB, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido convênio, consoante informa as folhas 228 e 231 dos autos. Por fim, válido destacar que o presente convênio e seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, resolve considerar regular o convênio referenciado na forma para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias.
Discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. A discussão, coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Sérgio Maciel. Aprovado. 13544 de 2008. Trato presente processo acerca de contrato de prestação de serviços celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maribondo e a empresa Projecol Projetos e Construções Limitada, cujo objeto reside na prestação de serviços de reforma do Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e urbanização da Avenida Senador Arnon de Melo, conforme descrição constante do anexo do edital, de acordo com a cláusula primeira. O valor pactuado foi de R$ 145.606,60, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 4ª e seu prazo de vigência é de 3 meses a partir da assinatura do termo. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, e através dos pareceres números 821/2010 e 1707/2011, terceira PC-EP, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informa as folhas 129 e 131 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e conforto no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço na forma e para o fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. A discussão, coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe relatora, senhor presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora. Aprovado. Processo TC 10.217 de 2007. Trato presente processo acerca de contrato de locação de imóvel celebrado entre o município de Maceió por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e a Associação Professora Eunice Canuto, cujo objeto reside na locação de um imóvel situado na quadra 26, Conjunto João Sampaio I, Tabuleiro dos Martins, em Maceió, Alagoas, para funcionamento da Escola Municipal Professor Marcos Soriano, de acordo com a cláusula primeira. O valor pactuado foi de R$ 5.000 mensais, totalizando R$ 60.000, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 10ª e seu prazo de vigência é de 12 meses, a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade de dispensa de licitação, uma vez que incidiu a norma do artigo 24, inciso 10, Lei nº 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres números 1246/2011 e 1785/2011, 4ª PCGS, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informa as folhas 9698 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e conforme no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço na forma para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. A discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Aprovado. A palavra
tem. Com a palavra o conselheiro Anselmo Bico para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, mais uma vez como substituto Sérgio Maciel, doutor Pedro Barbosa, membro do Ministério Público desta casa. Tenho a relatar este primeiro processo, da sessão de 14 de fevereiro do corrente. É o processo 4693 de 2009. Balanço geral, UNEAL, exercício financeiro de 2008, regularidade. Trata do presente processo, balanço geral da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, exercício de 2008, gestão do senhor Horácio Rocha Brito, reitor. Encaminhado este tribunal através do ofício 110/2009, PROPEG, de 27 de abril de 2009. Depreende-se da situação processual que o balanço geral em questão está constituído das peças essenciais, nos termos da Lei Federal 4320 de 64. A documentação em sua integralidade foi encaminhada à Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Sociedades, Economia Mista e Fundações, DEFASENF, para análise, o que resultou do relatório DEFASENF 17/2010. De acordo com a Lei Estadual 69/4 de 2009, estimou-se a receita para o órgão em R$ 6.162.626,95, ao tempo que fixou despesa em importância igual montante. Destaque-se na aprovação do orçamento da UNEAL já estava previsto o déficit orçamentário de R$ 16.517.000. No relatório, o orçamento da UNEAL de 2008 sofreu uma redução de R$ 601.783. Foram abertas adicionais no valor de R$ 4.340.801, devidamente autorizados, utilizando-se como cobertura recurso resultante de anulação de dotação de igual valor. Dessa forma, restou fixada a despesa orçamentária em R$ 22.085.000. O balanço orçamentário revela em sua execução o déficit orçamentário na ordem de R$ 13.751.690, sendo este valor apresentado por despesas orçamentárias de R$ 14.071.000, em confronto com receitas arrecadadas no valor de R$ 319.901. O balanço financeiro desse 2008, o balanço financeiro encerrou o exercício de 2008 com saldo financeiro de R$ 317.536. O demonstrativo das variações patrimoniais revela as alterações ocorridas no ativo e passivo patrimonial ao longo do exercício de 2008, apresentando um superávit na ordem de R$ 1.462.000, o que, computado ao saldo patrimonial do exercício anterior de R$ 1.743.000, resulta no saldo patrimonial atual de R$ 3.215.340. O balanço patrimonial demonstra que houve superávit financeiro de R$ 292.153, cujo resultado teve como origem ativo financeiro R$ 317.506, passivo financeiro R$ 25.423. Não houve inspeção em loco. Com base no balanço geral, ora apreciado e remetido a esta Corte de Contas dentro do prazo legal estabelecido pela legislação vigente, considerando o relatório DEFASENF 17 de 2010, resultante da análise da prestação de contas, os técnicos concluíram que existiam algumas situações a serem sanadas. Assim foi expedida a decisão simples de 11 de novembro de 2010, com o objetivo de cientificar o gestor para, querendo apresentar justificativa de defesa no prazo de 15 dias. O AR foi recebido em 16 de dezembro de 2010. Em atendimento ao ofício 1881/2010, Gabinete da Presidência, o gestor apresentou justificativa com o objetivo de prorrogar o prazo. A decisão simples, proferida no dia 22 de fevereiro de 2011, deferiu a solicitação, concedendo um novo prazo de 15 dias a partir da publicação no Diário Oficial. Tendo em vista que os documentos enviados pelo gestor sanaram os erros apresentados no relatório da análise número 17 de 2010, referente ao balanço geral da financeiro de 2008, como atesta a diretoria da DEFASENF. De tudo, como atesta a diretora da DEFASENF, que tudo que for exposto, entendemos que o balanço geral pode ser apreciado, estando também em condições de ser julgadas as contas do referido gestor.
Nestas condições, o Tribunal de Contas, no uso das atribuições que lhe são peculiares, conformidade com o estabelecido também no artigo 97.2 da Constituição Estadual, acorda pela regularidade das contas do senhor Dácio Rocha Brito, gestor à época da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, exercício de 2008. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Sam Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator, excelência. Aprovado. Tem o processo 12.769 de 2006, Balanço Geral da Fundação Alagoana de Trabalho e Desenvolvimento da Comunidade Fundec, exercício financeiro de 2005. Regularidade. Não envie de documentação no prazo legal, pela aplicação de multa. O processo da Balanço Geral da Fundec, exercício 2005, gestão administrativa do senhor Jefferson Luiz de Barros Costa, advogado liquidante. Essa fundação ela estava em liquidação, ou está em liquidação, encaminhada a este tribunal através do ofício 37 de 2006, de 15 de dezembro de 2006, para apreciação e julgamento. O balanço geral foi remetido no prazo correto. Da instrução processual, verificou-se que ele está constituído das peças essenciais, conforme atesta a DEFASENF, o qual resultou no relatório AFO-DEFASENF 95 de 2010. No exercício em análise, não foram autorizados créditos adicionais, não houve movimentação orçamentária, não houve movimentação financeira. O resultado patrimonial repetiu o do exercício anterior no valor de R$ 17.157, ou seja, não houve movimentação patrimonial. Considerando que os balanços demonstrativos foram elaborados de acordo com o que preceitua a Lei 43.20/64, considerando que o balanço geral era apreciado foi remetido a esta Corte de Contas fora do prazo legal estabelecido pela legislação vigente e que referida omissão, subsumindo seu disposto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica, ao parágrafo único do artigo 207 da Resolução Normativa 3 de 2001, Regimento Interno, ao contido na Resolução Normativa 2 de 2013, calendário das obrigações dos gestores, todos normativos desta Corte de Contas, ainda considerando-se o disposto na Resolução Normativa 1 de 2003 e na Resolução Normativa 6 de 2006, restam caracterizados o descumprimento à legislação aplicável à espécie e à combinação legal respectiva. Considerando o relatório AFO-DEFASENF 95 de 2010, resultante da análise da balança geral, os técnicos concluíram pela regularidade de seu conteúdo, recomendando a sua aprovação. Entendemos que o balanço geral possa ser apreciado e julgadas as contas do referido gestor. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas de Alagoas, no uso das suas atribuições, em conformidade com o estabelecido no artigo 97 da Constituição Estadual, acorda pela regularidade das contas do gestor citado, aplicando-lhe a multa acima referida, conforme disposto nas leis estaduais já comentadas e mais a Lei 6.500 de 2003, que é a do FUNCONTRA, as resoluções deste Tribunal, Regimento Interno, as resoluções de aplicação de multa e do calendário de gestores, todos normativos desta Corte de Contas. Aplicar a multa no valor de R$ 810,50 ao gestor, de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica, parágrafo único do artigo 207 do Regimento Interno. Comunicação ao gestor em apreço do interior desta decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito julgado, pagamento da multa que lhe for imposta deste tribunal, a crédito do FUNCONTRAS. Alertar o gestor que o não pagamento ensejará comunicação à PGE para possível cobrança executiva e remessa do presente processo à direção do FUNCONTRAS para cumprimento deste acordo. Discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito.
A discussão, coloca em votação. Continua em discussão o processo. Estava na pauta de que dia? Ô, senhor, me desculpe, da pauta do dia Dia 16 de fevereiro. O primeiro dia 14 e esse 16. Desculpe, foi a falha minha não ter alertado. Desculpe. Obrigada. É fato. A palavra do outro representante do Ministério Público. Senhor Barbosa. O senhor vota pela regularidade das contas e aplica multa. A multa foi em decorrência de quê? Não observação de diligência, não cumprimento de diligência? Não, Excelência, foi porque a prestação de conta foi remetida fora do prazo legal. Tá, ok, perfeito. E não sei se consegui extrair bem, mas foi dado prazo para a defesa? Está aplicando multa de imediato? Não, eu estou aplicando o prazo de 15 dias, eu vou oferecer a argumentação própria, justificativa da defesa ou o pagamento da multa. E nesse prazo, fica aberto para as duas tomadas de posição do gestor. Ok. Satisfeito, sim. Continua facultada. Continua em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, excelência. Aprovado. Tenho agora o processo, esse é da pauta de hoje, 28 de fevereiro, Excelência. É o processo 760 de 2007. Em sua emenda, prestação de contas, Câmara Municipal de Belém, exercício financeiro de 2006, regularidade com ressalva, recomendação. Cuido do presente processo de prestação de contas do senhor Celso Davi Pereira, gestor da Câmara Municipal de Belém, exercício financeiro de 2006. Em 23 de janeiro, os autos adentraram esta casa. Desta feita, a prestação de contas da empresa foi remetida para análise na área técnica competente de Administração Municipal, DEFAFON, resultando do relatório FEFAFON 78 de 2010. De acordo com o relatório submencionado, os anexos exigidos pela Lei Federal 4320 de 64 foram enviados, oferecendo condições para a respectiva análise. Os créditos orçamentários montaram em R$ 329 mil. A receita orçamentária realizada foi de R$ 288 mil. A despesa orçamentária executada foi na ordem de R$ 289.135,50, assim resultando o déficit orçamentário de R$ 1.135,50. O balanço financeiro trouxe, além da execução das receitas e despesas orçamentárias citadas, receitas extra-orçamentárias no valor de R$ 7.437 e despesas extra-orçamentárias no montante de R$ 6.473, passando para o seguinte o saldo positivo de R$ 994,20. O balanço patrimonial traz como equilíbrio total o valor de R$ 14.489, composto do lado do ativo financeiro de disponibilidade montante em R$ 994,20 e do ativo permanente no valor de R$ 13.489. Do lado do passivo, lanceiro o valor de R$ 1.903. Assim, resta evidenciado que no exercício houve um déficit financeiro de R$ 909,13. A demonstração das ações patrimoniais evidencia crescimento no patrimônio da Câmara, em montante de R$ 3.010. De acordo com o relatório AFDEFAFON 70 de 2010, a referida Câmara obedeceu o limite contido no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição da República de 38, consubstanciando a aplicação total percentual de 68,94% na despesa do Poder Municipal oriundo das receitas tributárias e de transferências. Os réditos a pagar inscritos no exercício foram na ordem de R$ 994, exatamente o valor
da disponibilidade de caixa. Ainda de acordo com a manifestação da diretora técnica do relatório já mencionado, estas são no sentido do julgamento regular da presente prestação de contas. No entanto, observamos que o relatório de gestão fiscal, em especial do terceiro quadrimestre, apresentou algumas inconsistências, situação que não impede a eventual aprovação das contas, mas se constitui em ressalva, no sentido que não mais venha a ocorrer. Exposites, tendo como base exclusivamente o constante dos autos, maiormente a manifestação da diretoria competente, através do ato relatório antes mencionado, entendemos que a prestação de contas pode ser submetida a julgamento. Superaneado em tudo que for exposto anteriormente, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições que lhe são próprias, acorda pela regularidade com ressalva da prestação de contas do senhor Celso Davi Pereira, gestor da Câmara Municipal de Belém, no exercício de 2006, recomendando que na elaboração e envio a esta Corte de Contas dos relatórios previstos na Constituição da República de 88 e na Lei Complementar 101 de 2000 sejam observadas todas as suas formalidades. É com meu voto, excelências. Discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, excelência. Aprovado. É só, excelência. Não havendo mais conselheiros a relatar, encerra o expediente. Excelência. Gostaria de pedir a palavra para fazer uma comunicação aqui aos senhores conselheiros. Encerrando o expediente, passamos a palavra ao conselheiro substituto Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhor conselheiro Anselmo Brito, senhoras conselheiras, membro do Ministério Público junto a essas Cortes de Contas, eu pedi a palavra para fazer um comunicado de uma notícia que eu vejo de grande importância aqui para o nosso Tribunal de Contas, não só para Alagoas, mas para todos os tribunais de contas do país. É referente ao julgamento que declarou no dia 16 de fevereiro a condicionalidade da lei da ficha limpa. O STF ele referendou o dispositivo que valida o julgamento de prefeitos pelos tribunais de contas sempre que figurarem como ordenadores de despesa. Então o preceito ele está contido na parte final da linha G, inciso 1, do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, segundo o qual se aplica o dispositivo previsto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, em que a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição, que esse dispositivo constitucional dispõe sobre o julgamento dos ordenadores de despesa perante os tribunais de contas. Excelência, esse comunicado eu trago à presidência para que, diante desse conhecimento, seja avaliada a necessidade de rever os procedimentos no âmbito dessa Corte de Contas com relação à separação do processamento e julgamento das contas de gestão do governo, para a gente definir o que são atos de gestão e os atos do gestor como ordenador de despesa. Porque quando ele pratica atos como ordenador de despesa, por exemplo, eu acredito que em uma grande maioria dos municípios do estado de Alagoas, isso aconteça em que o prefeito ele diretamente ordena a despesa. Então, nesses atos, talvez o tribunal tenha que fazer
abrir um processo específico para analisar e examinar esses atos, porque devido à importância do exame desses atos para promover a reparação do dano patrimonial, caso tenha agido com esses atos sejam entendidos como irregulares pelo Tribunal de Contas, em que haja dano ou desvio de recursos. Então, eu trago a presidência para que seja revisto isso aí e comunica ainda também que o TCE do Maranhão, ele é pioneiro nesse procedimento. Talvez possamos, em comunicação com o TCE do Maranhão, verificar como é feito o procedimento lá, para que seja adotado alguma coisa semelhante aqui nesse Tribunal de Contas. Era isso, Excelência. Muito obrigado pela... A palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Eu queria só parabenizar o conselheiro substituto Sérgio Maciel. É muita propriedade na sua fala, que realmente, acompanhando os sites STF, TCM Maranhão, dentre outros meios de comunicação, realmente há esta afirmação e reafirmação pelo STF da competência das Cortes de Contas para julgar os ordenadores de despesas, sejam eles representantes de poder ou não. Inclusive, isso vem muito a calhar na requisição feita à presidência para que o tribunal acompanhe de perto o cumprimento do inciso 2º do artigo 71 da nossa Constituição Federal. E até, não sei se é a arena própria, se Vossas Excelências aí falam de uma forma geral, porque esta sessão é transmitida ao vivo, depois retransmitida, gravada aqui no Facebook do conselheiro Anselmo Brito. Essas informações estão todas lá. Decisão do STF, inclusive da parte que fala do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. É só, Excelência. Obrigado. Essa presidência é de que a ata resiste à solicitação do conselheiro substituto Sérgio Maciel para que a presidência, juntamente com o colegiado, tome as decisões sobre o pedido do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Continua facultada a palavra a quem dela queira fazer uso. A palavra ao doutor representante do Ministério Público. Rapidamente, queria só corroborar e reforçar o entendimento do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Realmente essa mudança de procedimento ela é necessária no nosso Tribunal de Contas, e toda a sociedade só vem a ganhar com esse aperfeiçoamento desse controle. Ao mesmo tempo, queria também registrar aqui importante conduta no ver do Ministério Público Especial, do conselheiro Anselmo, a iniciativa com as requisições aqui apresentadas, solicitando aos municípios, sob sua relatoria, os responsáveis para a devida análise e apuração, bem como a transparência efetuada por Vossa Excelência no que pertine aos servidores vinculados ao seu gabinete. Acredito que isso faz parte decorrência do princípio da publicidade e, ao mesmo tempo, e de uma forma maior, do princípio republicano, certo? Que nós estamos numa república federativa, e república quer dizer res pública, coisa pública. Então, nada mais salutar
importante do que essa transparência. É isso, senhor. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Com relação à iniciativa do conselheiro Anselmo, obviamente bastante salutar, mas o nosso Tribunal de Contas, com relação aos atos de nomeação de todos os servidores da casa e especificamente no que diz respeito aos comissionados de todos os gabinetes, inclusive os do gabinete do colega conselheiro Anselmo, foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Alagoas e, desta forma, noticiados publicamente, legalmente, para que a sociedade tenha o conhecimento destas nomeações. A questão é particular com relação à publicação dos funcionários do gabinete do conselheiro Anselmo. Ele quis republicar ou publicar de maneira particular, obviamente no seu Facebook. Eu também tomei notícia pelo jornal, mas o nosso Tribunal de Contas já o tinha feito de forma legal e transparente, cumprindo a sua obrigação, e já noticiara o fato. Era só, presidente. Obrigada. Tendo a faculdade da palavra a senhoras e senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. Havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerro a presente sessão e convoco os senhores conselheiros para a sessão ordinária de quinta-feira.